Olá, gente, tudo bom? Tá aqui o programa Linguagem do Corpo. O Luiz Cairo tá aqui com a gente Olá, gente, também. tudo bem com vocês? Tudo bom, gente? Luz no coração. E hoje eu quero fazer um programa só para explicar uma coisa que todo mundo ouve falar, mas tem suas dúvidas, né? Que todo mundo fala assim, né? Que para quem procura esse mundo holístico ou o mundo da psicologia, fala assim do tal do iceberg, que é aquele, né, para comparar, aqueles 5% da consciência e os 95% do inconsciente. E que a gente sempre insiste para que as pessoas façam terapia, para que elas busquem, né, seja através de constelação familiar, seja por PNL, yoga, meditação, de alguma maneira, da pessoa vasculhar o inconsciente sem medo para poder limpar, elaborar, para que possa ter saúde, para que a vida da pessoa se desbloqueie. Então, eu vou fazer uma comparação para vocês que vai ficar, acho que mais fácil para algumas pessoas entenderem. Vamos imaginar que as pessoas nasceram numa pequena ilha, no alto mar, né? E elas conhecem só o que está na superfície dessa ilha. Aí, com o tempo, começa a acabar a comida, as pessoas começam a brigar entre si, elas começam a criar mitos, medos de monstros ou até crenças, né, religiosas, e fica tudo preso somente ali. Aí eles começam a sofrer, claro, começam a manifestar doenças. Alguém que está observando tudo isso não se conforma que existe só isso. E aí ele vai para a água, né? Ele vai nadar e ele resolve mergulhar um pouquinho. Mergulha um pouco mais fundo. E ele vê lá embaixo alimento sobrando. Ele vê frutas, ele vê tudo que se pode comer, tudo que traz a vida de volta está lá embaixo. Então ele volta correndo e ele fala para a população, para quem está perto dele: gente, se a gente mergulhar bem fundo, nós vamos encontrar tudo o que precisamos e vamos conseguir fazer aqui da superfície da ilha um mundo melhor. Aí um monte dá risada dele, porque já mergulharam até um pedaço e não encontraram nada, e ele insiste com isso. Aí ele vê que ninguém dá bola para ele, ou começam a tirar sarro dele, bullying, e até meio que excluem ele daquelas rodinhas. Então ele fica na dele, e todas as noites ele mergulha escondidinho, o máximo que ele pode, e pega alimento para ele. Ele volta um pouco machucado, tem algumas plantas, espinhos, tem alguns animais que até dão umas mordidinhas nele, mas ele não teme não. Ele volta e todo mundo percebe que ele lá no canto dele, isolado, ele está bem alimentado, ele está bem, ele está saudável, a família dele está feliz, mas ele está em mistério. Ninguém sabe, enquanto um monte está se batendo, brigando, roubando o resto do alimento que sobra na ilha. E alguns começam a se aproximar dele para observar o que ele faz. Só sabem que ele entra na água, mas ninguém sabe o que ele faz. Até que alguns começam a se aproximar dele e querer escutar os mistérios dele. E ele vai dizer: não tenha medo de mergulhar profundamente. Porque lá dentro do oceano, lá no profundo, existem as coisas mais bonitas do teu ser, como também existem muitas coisas perigosas. Mas não tenha medo. Quanto mais você mergulhar, mais você criará resistência para mergulhar mais fundo. E não tem problema que você volta magoado ou volta machucado. De qualquer maneira, você trará alimento para a superfície. Então ele começou a ensinar algumas pessoas como respirar, né, corretamente, para aprender a respiração, exercitando, e mergulhavam. Uns voltavam bem arranhado, assim bem mordido de animais, fugindo de tubarão lá embaixo, e nunca mais mergulharam. Não quiseram mais enfrentar porque pensaram que lá dentro do oceano só tinha tubarão. Enquanto que outros permaneciam calmos lá embaixo e o tubarão passava e não afetava eles. E eles com calma, eles pegavam as ervas, as frutas, tudo que eles precisavam e traziam para a superfície. Então, todas as pessoas que não têm medo de mergulhar, elas acabam sim enfrentando o mal com o bem, e elas sempre vão se transformar para melhor, porque elas vão buscar todo o alimento da vida
seja físico ou espiritual, lá dentro, no profundo do inconsciente. Então, essa comparação que eu fiz, ô, Lu, Dá licença. é uma forma, né, de Muito ver. bem feita. Que Então, bom. imagina que você vai até um psicólogo ou um hipnólogo, seja o que for, né? Um técnico de PNL, e você fala assim: eu quero mergulhar no meu inconsciente. Você já precisa estar consciente de que lá dentro, daqueles 95%, vai saber o que tem lá dentro. Deve ter uns fantasmas muito grandes lá Nossa, dentro, né? tem uma sombra terrível lá dentro. Mas se você está doente, seja a doença que for, seja a miséria financeira que for que você está atraindo, ou não consegue sair dessa miséria, tudo está dentro dessa profundidade do seu inconsciente. Que você trouxe isso, seja da infância, seja da vida passada, seja da crença que for. Então, o que acontece? Se você não tiver coragem de enfrentar os medos, de enfrentar suas próprias sombras, claro que um dia você vai voltar completamente machucado de uma sessão terapêutica. Tem pessoas que fazem constelação familiar, elas choram tanto, dói tanto, quando elas começam a mexer com o emocional, que a história dela estava parada dentro dela, ela não sabia. Por quê? Porque aqueles 5% da consciência, comparado àquela pequena ilha, que em alto mar, todo mundo pensando que só existia aquela ilhazinha, e no entanto aquela ilhazinha era uma grande, infinita montanha lá para dentro do oceano. Então, tudo tem uma resposta e tudo tem uma saída. Mas se você não tiver coragem de enfrentar a si mesmo, através de técnicas, pessoas formadas, pessoas que sabem lidar com teu inconsciente, e mais que isso, cada vez que você volta machucado, às vezes é engraçado, você tá fazendo terapia com um psicólogo e aparentemente naquele dia da sessão está tudo bem, está tudo ótimo. Só que você volta para casa, aí vai dormir. Às vezes tem pesadelos, que esse é o momento em que você mergulhou no oceano e se feriu com alguma mordida de um bicho ou um espinho. E aí você vai sentir a sessão terapêutica, às vezes, uma semana depois. Porque os machucados do inconsciente estão muito bem escondidos. Nunca desista de sempre mergulhar nos seus 95% do inconsciente. E não será da noite para o dia que você vai resolver a sua vida. Quantas vezes você começou uma terapia? Ou fez mesa radiônica, descobriu coisas, cortou coisas ruins, fez reiki, muita coisa, e ainda assim continuou doente por um bom tempo. Gente, você criou a doença, você trouxe essa doença por crença, pela genética, seja o que for, por estados emocionais negativos constantes, né? E não foi da noite para o dia. Você acha que é da noite para o dia que tudo isso vai acabar? Se você aguentou sofrer até agora, aguenta mais um pouquinho esse sofrimento, mas agora trabalhando a eliminação dele da maneira correta. Vá procurar psicólogos, terapeutas formados, psicanalistas, meditação, yoga, a constelação familiar, mesa radiônica, radiestesia, fazer reiki. Busque mergulhar dentro de você. E aquilo que eu já falei no outro programa, quando você, durante suas sessões ou depois de algumas sessões, você começar a sentir raiva do terapeuta, raiva do psicólogo, ou achar que não está adiantando nada, que não melhorou nada, isso já é o ferimento lá dentro do inconsciente querendo fazer você parar com as sessões. É a autossabotagem. Claro que não é da noite para o dia. O mal está sendo cortado. As crenças estão sendo modificadas. Os paradigmas rígidos que estavam dentro de você estão sendo transformados a cada sessão. Então tenha paciência, porque você não vê limpar de dentro para fora. Você acha que do lado de fora a doença ainda não desapareceu, a dor do corpo ainda não desapareceu, porque você ainda mantém
os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que causam esse sentimento, que causam essa dor, que causam essa doença, que causam os problemas familiares, a infelicidade no amor, roubos, assaltos, estupros, seja o que for. Isso é um tipo de vibração. Comece a ajudar o terapeuta. Quando você sai da sessão terapêutica, comece a ser uma pessoa melhor dirigindo o seu automóvel, olhando as pessoas com mais amor, mesmo que você não tenha esse amor. Faça uma técnica, um exercício para que você consiga ver o lado bom das pessoas. Consiga ver o lado bom dos acontecimentos ruins, para que você consiga limpar essa coisa ruim que está dentro de você, que significa aquela montanha lá embaixo do oceano, que tem tudo. Tem desde tubarões, tem moreia, tem cobra, mas tem frutas, tem peixinhos coloridos, tem sons maravilhosos, tem tudo de maravilhoso também dentro de você. E você vai precisar cavar. Agora, se você acha que não precisa de terapia, que você é uma pessoa que se autoterapeutiza, né? Né? Então, eu quero ver você curado. Eu quero ver você sem doença. Eu quero ver você parar de dizer que Deus esqueceu de você, né? Ou que essa doença é hereditária e que o médico disse que você tem que cuidar dela pro resto da vida. Então, significa que você não se conhece. Porque quem ainda afirma que uma doença não tem cura porque é hereditária, ou porque é da idade, ou porque é o que comeu, é porque não tem qualquer conhecimento verdadeiro deste profundo dessa montanha no oceano, que é o inconsciente, né? Então, se você aprende coisas em faculdade e cursos técnicos, muitos espaços holísticos, palestras, livros, terapias, mas ninguém ensina você que somos seres regenerativos e que nosso DNA, que eu já falei isso antes, ele tem toda a cura, toda a saúde, toda a memória do nosso corpo original. Se você não sabe disso, é porque ainda você está vivendo do passado. Ainda você está vivendo os conhecimentos tradicionais, materialistas ou cartesianos. Então está na hora, sim, no mínimo, de você enfrentar sua própria sombra. E essa sombra está dentro do teu inconsciente. Mas não tenha medo. Porque o que é uma sombra? Não é apenas a ausência da luz? Quando você começar a entender as coisas pelas leis do universo, pelos mecanismos de defesa do inconsciente, que você vai perceber que está tendo diante de uma terapia, diante da família, e não consegue ser uma pessoa mais calma, então você vai perceber que dá para iluminar a si mesmo, pela fé, pelo amor, pelo perdão. Mas aí você precisará prender a respiração e mergulhar fundo, doa quem doer, no seu inconsciente. Você voltando completamente ralado, mas vai ter tido coragem, você teve coragem de mergulhar e encontrar as coisas boas também que estão lá, tá bom? Então, essa é a mensagem para vocês hoje. Muito boa, viu? Ai, muito obrigada. Gostei. Nossa. Não pode ter medo, porque muita gente fala, que isso, inconsciente não existe. Já mostrou que está parado no tempo. Já mostrou que está acreditando em pessoas que nunca mergulharam verdadeiramente nesse oceano maravilhoso, né? Sai dessa sua ilhazinha, que é a zona de conforto, que a gente brinca que é o ofurô de cocô, né? Uhum. Então, tá cheio de gente que vive em cima dessa ilhazinha, achando que tudo que se aprende em televisão, em faculdade, escola, é o que existe. Pois é. Não é não. O que existe verdadeiramente está no seu oceano, que é toda a informação mais sagrada, profunda e ilimitada de Deus, do Criador, que é esse oceano seu interno. Tá bom, gente? Lu, vamos lá. Passa pra gente aí. Lembrando primeiro que nós estaremos em julho em Lisboa. Isso. No dia 12, a Cris vai ser 12 é o lançamento do livro. Vai ser o lançamento do livro A Lei da Fidelidade, né, com palestra. Isso. E do dia 13 e 14, cursos lá em Lisboa, curso viu? De linguagem do corpo, os mistérios do universo, leitura do rosto, falar sobre os chakras, um monte de coisa. No dia 7, quinta-feira, amanhã,
começa o curso de psicanálise com linguagem do corpo profissionalizante. Esse curso tem duração de 2 anos. Olha, corre, que ainda tem vaga, hein? Ainda tem vaga. E essa primeira aula de quinta-feira será com a Cristina, tá? Será comigo, e aí eu explico para vocês no primeiro dia de aula, que é amanhã, toda a nossa filosofia, né? Toda a nossa forma de pensar. E já passo várias coisas de linguagem do corpo amanhã para você. Ainda no dia 7, haverá uma palestra da nossa amiga e terapeuta Marta. Querida. Como a PNL auxilia na cura das doenças. Ela é fantástica na PNL, na hipnose também, e ela vai ensinar até técnicas que você pode usar para começar a desbloquear. É aquela história que eu falei, né? De você mergulhar em você. E a PNL, ela dói menos. Porque é mais imediato. Nos dias 9 e 10, sábado e domingo, a Cris dará um curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo em Maringá, lá no Paraná. Exatamente. Então, o pessoal aí da região, estaremos lá sábado e domingo agora, hein? Que mais? Virei a página aqui. No dia 12, terça-feira, começa o curso profissionalizante de astrologia, Método Gaskes. Esse curso terá duração de 1 ano. Para quem ainda não acredita na que a astrologia é uma ciência, ouça o meu último programa, que é a Astrologia Científica de Kepler, né? Do astrônomo Kepler. E aí vocês vão ver a ciência que é a astrologia, é matemática. Ainda no dia 12, palestra com a nossa querida amiga Rosimeire Quinhonha, desvendando a constelação familiar. Para quem não sabe o que é constelação familiar e já quer ter os primeiros efeitos, mesmo numa palestra, vá na palestra da Rose, porque ela já coloca uma prática. Com certeza. No dia 17, domingo, haverão 3 cursos na escola, hein? Olha, presta atenção, 3. O curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo com a Cris. Das 10 às 18. Das 10 às 18. Um curso em iniciação de Reiki 1 e Reiki 2. Métodos Zui e tibetano, com os mestres Ricardo e Maria Cairo. Lembrando que você fará, para que você não fez o Reiki, você fará nesse dia 17, né? Isso, aqui, 17 de domingo. O Reiki 1, se você não fez. O Reiki 2, que é no mesmo dia, é somente para quem já fez o Reiki 1 há mais de 21 dias, tá? Mesmo que não tenha feito na nossa escola, se você tiver o certificado que você fez o nível 1, pode ir lá fazer o 2. Exatamente. Olha, mais informações sobre esses cursos, outros cursos na nossa escola ou em outros estados e locais, acesse o site www.linguagemdocorpo.com.br. Repita. www.linguagemdocorpo.com.br. E o telefone? 011 5082 2822. E um toque, gente, lembrando que todos os nossos cursos fora de São Paulo e dentro da escola precisa ser de roupa branca, porque eu vou mostrar a ciência. Exatamente. Por que a roupa branca? A influência dos raios brancos para a harmonização e aprendizagem, a parte cognitiva muito mais fácil, tá bom? Perfeito. Um beijo no coração de vocês. Ligue já para se inscrever para a psicanálise que começa amanhã, quinta-feira. 011 5082 2822. Muito obrigada, que Deus os abençoe e paz profunda. Tchau.